Ah, você vai viajar, não é? Você já pensou em viajar para o México? Hum? Ah, é uma maravilha. E deixe-me sugerir uma cidade para você visitar: Chihuahua. O nome é um pouco diferente, parece marca de cachorrinho, raça, não parece? Ah, mas eu garanto que sua estadia por lá vai valer a pena. Assim que você chegar, procure por uma loja chamada La Popular. Ela fica na rua Guadalupe Vitória e vende vestidos de noiva há décadas. Só que não é por causa dessa longevidade, muito menos de um matrimônio, que você precisa dar um pulinho no lugar. Não. É que hoje é sexta-feira e eu lembrei dessa história. Olha só. Através da vitrine, um manequim no formato de mulher se destaca em comparação aos outros. Ele é alto, magro e já usou diferentes vestidos de noiva nos últimos 90 anos. Mas se você olhar bem de perto, você vai conseguir ver as mãos enrugadas, as veias salientes nas mãos, nas pernas, as unhas gastas e um rosto extremamente pálido. Tudo isso dá a impressão de que é muito mais do que um manequim. É. Uma das perguntas que você tem que se fazer é: e se os implantes de cabelo humano no boneco não forem só implantes? Já pensou nisso? A questão é que talvez não seja só uma impressão que existe algo a mais do boneco. Algumas histórias dizem que esse manequim, na verdade, é um cadáver que passou por um excelente processo de embalsamento. La Pascualita é o nome dela. No dia 25 de março de 1930, ela fez a sua estreia nas vitrines da loja. Com os detalhes e o cabelo que parecia ser real, La Pascualita chamou a atenção dos clientes e, em pouco tempo, começaram a surgir comparações entre ela e a filha do dono da loja. Uma mera coincidência, você vai me dizer. E até poderia ser verdade. Mas a questão é que a menina não estava mais viva. Conforme diz a lenda, a fundadora de La Popular, Pasquala Esparza, estava muito ansiosa para o casamento da filha. Ninguém sabe o nome da garota, apenas que ela encontrou a morte justamente no dia do casamento. Depois de ter sido picada por uma aranha, se não me engano. Eu acho que foi a viúva negra. E não ter resistido ao veneno do inseto. Um trágico acontecimento que atingiu fortemente a família. E principalmente Pascoala. Só que a dona da loja não estava disposta a abrir mão da filha tão facilmente. Não, de jeito nenhum. Depois da morte da garota, Pascoala não foi vista por vários e vários dias. A loja ficou fechada. E parecia que a senhora estava tirando um tempo, digamos, para assimilar a perda da filha. Foi então que, sem nenhum anúncio prévio, La Popular foi reaberta. E havia um novo manequim na vitrine. Um chamado La Chonita, que depois se tornou a famosa La Pascualita. Conforme os dias foram passando e a semelhança entre o suposto boneco e a filha falecida de Pascoala, elas se tornaram mais evidentes. Começaram a surgir histórias de que a dona da loja havia enlouquecido durante o luto.
Ao invés de organizar o enterro, Pascoala teria decidido embalsamar o corpo da garota e depois usá-lo como um manequim de lá popular, pois assim a filha poderia realizar o sonho de ser noiva. E agora, por toda a eternidade. Esse seria o surgimento da noiva cadáver do mundo real. Hum. Só que Pascoala negou cada um dos boatos que apareceu. Ela explicou que La Pascualita nada mais era do que um manequim muito bem feito e cheio de detalhes, sem nenhuma relação com o cadáver de sua filha. Mas como você viu pelas imagens, os detalhes eram perfeitos demais para que alguém acreditasse que não passava de um boneco. Bastava uma olhada nos supostos olhos de vidro de La Pascualita, que as pessoas se assustavam, como se realmente estivessem sendo observadas por um objeto inanimado que tinha vida. Algumas testemunhas até relataram ter visto o manequim piscar ou chorar. Já dentro da loja, os funcionários responsáveis por trocar o vestido de La Pascualita tinham a impressão de que estavam realmente trocando a roupa de um cadáver. Sem falar que, de acordo com a lenda, nem todo mundo que trabalha na loja recebe o treinamento para lidar diretamente com a noiva cadáver. O que levanta o questionamento sobre que a popular tanto quer esconder. À medida com que a lenda crescia, algumas histórias sobrenaturais começaram a se espalhar feito fogo de um incêndio. Uma das mais populares fala de um mago francês que se apaixonou por La Pascualita quando visitou o México. Ele ficou simplesmente encantado com a beleza do manequim, a ponto de usar sua magia para que ele ganhasse vida todas as noites. Pois assim, os dois poderiam viver uma espécie de romance proibido. Quando estavam juntos, o mago e La Pascualita saíam para beber, jantar e até mesmo dançar. Só que ela estaria condenada a voltar para a vitrine sempre que o dia amanhecesse. Isso até me lembrou um filme, Uma Noite no Museu. Você também não achou parecido? Bom, seja como for, a lenda diz que isso aconteceu até o mago ir embora do México e não voltar nunca mais. Só que, pelo visto, isso não significou que as aparições de La Pascualita tinham acabado. No ano de 1988, uma mulher foi até a loja contar que havia passado por uma experiência com um manequim, dizendo ela que estava na rua em que a loja ficava quando foi surpreendida pelo namorado armado. Motivado por ciúmes, o homem disparou tiros contra a mulher, e a única coisa que ela teria visto antes de desmaiar foi o rosto de La Pascualita. Ao acordar no hospital, a mulher ainda se lembrava do manequim e tinha certeza que foi ela quem a salvou. Se essas histórias são verdadeiras ou não, talvez ninguém nunca saiba ao certo. E não há dúvidas de que, mesmo 90 anos depois, os proprietários de La Popular se aproveitam da mitologia criada ao redor do manequim. Por exemplo, nas ocasiões em que o vestido de La Pascualita precisou ser trocado,
Os funcionários, eles cobrem a vitrine com um pano para que ninguém veja o procedimento. Uma simples brincadeira ou um segredo? Em 2015, uma funcionária chamada Sônia Burciaga revelou que tem a permissão de fazer as trocas. E parece que não é uma ocasião sobrenatural, mas ela sente uma coisa estranha no ar. Por causa dos detalhes, Sônia disse acreditar na possibilidade de ser uma pessoa de verdade. O que caminha lado a lado aos relatos de pessoas que passaram em frente à loja na parte da noite e testemunharam La Pascualita andando pela loja, sozinha. No meio de tudo isso, há quem diga que a história é muito mais simples e bem menos assustadora. Mas um dos relatos que rodeiam o caso aponta que o manequim foi fabricado na França antes de ser comprado pela antiga dona da loja. E a decisão de adquirir o objeto teria sido motivada justamente pela incrível semelhança entre La Pascualita e a filha da mulher. Se esse fosse o caso, faria sentido que ela tenha permanecido em um incrível estado de conservação por mais de décadas. Ah, se você der uma pesquisada rápida, é possível encontrar alguns argumentos para lá de convincentes de que La Pascualita não poderia ser um corpo embalsamado. Primeiro, pelo tempo. Será que o corpo ficaria em tão bom estado sendo exposto em uma vitrine? E segundo, pela aparência. Mesmo com técnicas mais modernas, os corpos embalsamados costumam desenvolver um aspecto de emborrachamento bastante característico. Bom, isso é a parte científica da história, não é? Mas e quanto ao que não se pode ver, hein? Você teria coragem de passar uma noite com La Pascualita? Eu garanto que ela não se importaria com a sua companhia. Forte abraço. Até mais.